Muito bem, vamos a uma questão sobre a industrialização. Com relação ao desenvolvimento tecnológico no centro do sistema capitalista, o que se entende por essa expressão centro do sistema capitalista? Ou seja, os países centrais, os países desenvolvidos, ok? Analise as afirmações a seguir. A Inglaterra foi o berço da primeira revolução industrial, correto, né? Essa informação a gente tem lá dos estudos de história, que estava ligada à máquina a vapor e em seguida ao trem e ao barco a vapor, que foi a aplicação desse conhecimento, além da força motriz, para o deslocamento, para os transportes. A primeira afirmação é verdadeira. 2. Apesar do atraso e da fragmentação do território até meados do século XIX, a Alemanha, ao lado dos Estados Unidos, foi o país que também se destacou no cenário mundial na segunda revolução industrial. Perfeito, tanto que esse destaque que a Alemanha teve na segunda metade do século XIX, principalmente a partir do processo de unificação, vai levar ao entendimento da Primeira Guerra Mundial, uma das causas da Primeira Guerra Mundial, principalmente contra a rival França, na corrida imperialista para as colônias da África, da Ásia e da Oceania. Continuando, ligada à eletricidade, linha de montagem, motor a combustão e a indústria química. Perfeito, né? O surgimento do petróleo e outras formas de energia e também de produção. Afirmação 2, verdadeira também. Aqui é o que nós chamamos de segunda revolução industrial. A primeira é apenas da Inglaterra, a segunda se espalha para Estados Unidos, Alemanha, França, Japão e outras nações como norte da Itália, partes do território da Suíça, que começam a passar por uma industrialização no século XIX, a segunda revolução industrial. 3. Nos dias de hoje, estamos presenciando um novo processo radical de transformações tecnológicas, a terceira revolução industrial, com a informática e a automação. Inclusive, né, dessa informática aqui associada a telecomunicações, que faz surgir a expressão telemática. E a automação, né, pode ser aqui, além da robótica, os sistemas de atendimento online, automáticos e assim por diante. A afirmação 3 também é verdadeira. 4. A competitividade do capitalismo americano faz com que suas indústrias sejam as mais modernas do mundo, tecnologicamente, resultando superávites constantes em sua balança comercial, principalmente com o Japão e a Alemanha. Afirmativa falsa, porque hoje a indústria norte-americana ela é decadente. Decadente no sentido de que é uma indústria defasada, pesada, especialmente na região nordeste dos Estados Unidos, o chamado cinturão enferrujado das indústrias americanas, o Rust Belt. Contudo, né, o que nós vemos em relação à Alemanha, Japão, é que houve um processo de desconcentração industrial para essas nações e mais dessas nações, inclusive dos Estados Unidos, em direção à América Latina e China. Ou seja, nós temos, na verdade, um processo de redução da capacidade industrial desses países, de montagem, para a formulação de projetos, que são daí executados, montados em países periféricos, que possuem uma mão de obra barata, incentivos fiscais, além, né, de leis não muito rigorosas no assunto ecologia. Portanto, 1, 2 e 3 são afirmativas verdadeiras. A resposta dessa questão, apenas devemos marcar a letra C. Temos as 5 ali para analisar, vamos lá. Nas competições tecnológicas que ocorrem entre os países centrais, a ciência pura tem desempenhado um papel decisivo. Por isso a Rússia ocupa a posição de destaque no cenário internacional. Falso. A ciência pura, ela não tem destaque principal. Por quê? Porque muitas vezes ela é apenas teoria. As áreas que vêm se destacando associados à indústria, por exemplo,
que são em ciências aplicadas, ou seja, que têm uma ligação forte com a prática e, portanto, influenciam diretamente o cotidiano das fábricas, formando, os chamados cinturões industriais que estão geralmente em torno das universidades, formando, portanto, locais de produção de conhecimento associados à produção industrial. Assim, a afirmação é falsa e reafirmamos apenas a letra C é a resposta da questão.